Olá, boa noite. Está começando mais um Muriaé em Pauta. Este é um projeto que tem por objetivo aproximar a população muriaense num espaço de troca onde a gente pode discutir melhorias aqui para a nossa cidade. E você aí de casa é nosso convidado mais que especial. No nosso último encontro, a gente pôde entender um pouquinho mais de como funciona a saúde pública aqui na nossa cidade. Tá, vale a pena assistir porque tá incrível. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o DENSUR, Departamento Municipal de Saneamento Urbano. O DENSUR é uma grande autarquia da prefeitura que tem responsabilidade de cuidar de 4 áreas muito importantes: água potável, esgoto, drenagem pluvial e limpeza urbana. Hoje nós vamos abordar 3 delas: água, esgoto e drenagem. Por isso estamos aqui com a Maria da Consolação, né, mais conhecida como Consola, que é diretora-geral do DENSUR, e também com João Ciribelli, diretor dessas áreas que a gente vai tratar. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada a você também, né, doutor Marcos? Boa noite, boa noite. Então, Consola, para a gente dar início, fala para a gente um pouco de como tem sido a atuação, né, da gestão do DENSUR, trazendo desde o inicinho como começou os trabalhos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e explanar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na autarquia. O DENSUR está com atuações importantes em todas as suas áreas de abrangência, com vistas a uma gestão eficiente e comprometida. E eu me sinto muito feliz em estar fazendo parte dessa gestão, poder também constatar as conquistas que estão sendo desenvolvidas, né, pelo DENSUR, pela autarquia. E isso só se torna possível através da soma de esforços dos nossos servidores, do secretariado, da administração, dos nossos parceiros e também do Dr. Marcos Guarino, nosso prefeito. Mesmo diante de um cenário tão desfavorável em que iniciamos a nossa gestão. Quando iniciamos a nossa gestão, nós nos deparamos com o caixa totalmente zerado, com uma inadimplência muito grande em virtude da Covid. Também nos deparamos com um aterro sanitário interditado e também com contratos de maquinários, equipamentos e pessoal vencidos, e com todos os nossos computadores formatados, dificultando assim a execução dos nossos trabalhos. Além desses desafios administrativos, nós passamos por desafios também de ordem natural, como enchentes, como o vendaval, que irá completar 1 ano agora, dia 4 de outubro, e também passamos por o rompimento da adutora, né? Esse evento do vendaval foi um evento que foi inédito na história de Muriaé. E quanto ao rompimento da adutora, o João irá falar melhor, né? São muitas as dificuldades que encontra mesmo, né? Quando entra, e assim, é com um trabalho comprometido, com um trabalho sério, que a gente vê que as coisas vão se formando e vai dando certo devagarzinho, né, doutor Marcos? Realmente, né, quando ela fala aí desse acidente que teve, foram praticamente 3 dias de trabalho em condições quase, vamos dizer, subhumanas, não, mas a localização que rompeu, a dificuldade de acesso. Explica para a gente como é que você, que é técnico, como é que você enxergou aquele momento? Olha, 38 anos que eu sou formado como engenheiro e eu não enfrentei na minha vida nenhum desafio dessa ordem, para você ter uma ideia, doutor Marcos. Na história do DENSUR nunca houve um acidente, DENSUR-Copasa, vamos somar os dois, nunca houve um acidente dessa ordem. Foi um acidente muito grande, um desabamento de uma encosta, onde estavam apoiados alguns pilares, em função de uma tromba d'água que caiu parte acima do local onde passava a adutora, que era no aterro sanitário, e com isso ela carreou muito material, derrubando 3 pilares que davam sustentação a uma parte aérea da adutora. Esse rompimento, o Dr. Marcos falou muito bem, foram 3 dias trabalhando, 48 horas sem parar, sem descanso, sem parar para nada. Toda a equipe do DENSUR ali envolvida para poder reparar aquele assunto, aquele acidente. Um local acidentado também, né? Extremamente mal localizado. Tivemos que abrir uma estrada
para poder chegar nesse ponto da adutora, um curso d'água muito próximo, né, ao acidente, lama para todo lado, ainda choveu à noite, aconteceu na madrugada de um dia, nós passamos o dia todo trabalhando, à noite começou a chover, deu um lamaçal terrível, e a gente tentando recuperar alguns apoios, improvisar alguns apoios, e fizemos um primeiro teste 24 horas depois que a gente já estava trabalhando, rompeu outra vez, porque os apoios não conseguimos configurar eles de uma forma segura naquele cenário que a gente estava, era um cenário de guerra. Foi uma coisa assim, uma experiência terrível, mas foi um grande desafio que a equipe do Densur venceu com muita galhardia, com muito trabalho, né, com muita dedicação e muita preocupação. Eu comentei com o Dr. Marcos que foi a coisa mais séria que eu já passei pela minha vida, porque eu fui coordenador da Defesa Civil anos atrás e a gente via muitos acidentes acontecerem e aquilo era uma coisa que hoje eu vejo muito pequena perto daquele acidente que teve da adutora, porque quando acontece um acidente numa residência, desde que não ceife vidas, é lógico, ele se torna menos grave à medida da proporção das pessoas que são atingidas. Ali nós tínhamos 80% da cidade sem água. E isso era uma tensão permanente e o desejo de toda a equipe de resolver aquilo o mais rápido possível. Depois de resolvido, em reunião com o Dr. Marcos, ele nos questionou sobre o protocolo de manutenções das adutoras do Densur. Nós mostramos que existia um protocolo de manutenções, que realmente aquilo foi um acidente da natureza, né, a perda dos apoios que sustentava a adutora. No entanto, nós arrochamos mais o protocolo, fizemos um novo protocolo de ações preventivas para que não haja mais esse tipo de acidente. Com isso, dos 5 trechos aéreos que a gente encontra hoje na adutora de Água Bruta de Muriaé, nós detectamos 3 pontos com potencial de risco e já fizemos as obras necessárias para poder sanar ou minorar esse risco quase a zero. Então, e outra coisa que a gente apertou no protocolo também são as revisões das linhas de transmissão da água, né? Nas linhas de condução da adutora. Por quê? Isso que era feito sempre antes do período chuvoso e depois do período chuvoso, agora vai ser feito também durante o período chuvoso. A cada evento que a gente tiver com mais significativo, com mais força da natureza, nós vamos fazer a revisão de todos esses trechos outra vez. Então, isso tudo para minorar realmente a possibilidade de um acidente dessa ordem, que, repito, foi o pior acidente da história do Densur. Mas foi encarado com muita força, com muita determinação. O prefeito, a diretora, lá conosco, o tempo todo, né? E às vezes perguntava, João, e aí, o que você acha? Olha, estamos trabalhando, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar. Ele até que não cobrou muito não, nem ele nem a diretora, né? A cobrança maior vinha realmente do sentimento que a gente tinha da população estar sem água. Sim. Esse foi, sem dúvida, o maior desafio da minha vida profissional e também da história do Densur. Fez provar a competência, né, doutor? Eu acho que foi um teste doloroso, né? Sim. Mas que os nossos funcionários lá do Densur, né, tiveram uma disposição para trabalhar, né, coordenados aí pelo João. O João foi um herói ali também, mas ele coordenou bem o trabalho ali, realmente ficou muito bem feito. Né, e a gente espera que a gente, né, com drone, com esse controle que você está fazendo atualmente, essas coisas minorem bastante. A gente sabe que ficou muito tempo sem fazer manutenção. O Densur passou um período desde a criação dele sem ter manutenção. E essas coisas vão acontecendo na gestão e a gente vai resolvendo. Essas manutenções, elas eram feitas, né, no entanto, num ritmo assim que não é o apropriado. A gente teve uma inversão muito grande dos fenômenos atmosféricos, né? A gente tem cada vez mais enchentes, vendavais, né, ciclones. Você está vendo essa história no sul, como é que está. E o Brasil inteiro, o desequilíbrio ambiental é muito grande, então o climático acompanha. Então a gente tem que estar preparado, sempre se moldando a esses novos tempos. E quando o Dr. Marcos nos cobrou isso, a mudança desse protocolo preventivo para que se evite esse tipo de acidente,
a gente prontamente atendeu, porque realmente era a necessidade da gente fazer, e ele, como um grande administrador público que pensa realmente no amanhã, numa Murié bem estruturada, ele determinou isso e assim foi feito. E a gente tem certeza... Vocês estão utilizando, né, João, drone para monitorar também toda a área. Isso é feito. Mensalmente a gente faz o sobrevoo de toda a linha, principalmente os pontos aéreos, a gente faz um mapeamento muito correto deles todos. A gente tem um drone com alta tecnologia, ele faz levantamento topográfico, inclusive. Então, se houver qualquer abatimento do terreno, ele vai detectar isso para a gente, vai passar essa informação e a gente vai correr na frente antes que aconteça o acidente. Essa, então, é uma das práticas adotadas para poder acompanhar, né, para que não aconteça novamente, né, João? Sim, exatamente isso. Havia muita especulação na época do que tinha acontecido, se era falta de manutenção, então é difícil, né? Não, olha, deixa eu te explicar uma coisa. A doutora de Murié tem 50 anos. Ela foi em 1970 que ela começou a entrar em operação. É claro, ela foi construída antes. Mas desde a operação dela, e foi até uma experiência do limão à limonada. Né? A gente sendo obrigado a fazer determinados cortes nela para poder fazer o reparo, a gente percebeu que ela não está tão desgastada, que ela não tem ponto nenhum de ruptura interna, ponto de pitch, de corrosão. A gente não tem nada disso. A adutora está perfeitamente íntegra, até porque existe uma manutenção que se faz 2 vezes por ano, que é passar um torpedo. É um tampão de espuma que entra dentro da tubulação e limpa todo o resíduo da tubulação. Okay. Com isso, a gente tem essa manutenção preventiva. Isso é feito 2 vezes por ano. No entanto, a manutenção externa nos apoios era uma coisa que era feita 2 vezes por ano. E durante o ano, a gente tem muito mais acidentes do que 2 acidentes por ano. Muito mais períodos chuvosos intensos do que 2 por ano. Hoje então, isso está muito comum. Então, esse protocolo, esse novo protocolo, que foi determinado pelo prefeito, foi elaborado pelo DENSUR, hoje a gente tem certeza que ele vai atender e vai prevenir 99,9% dos acidentes na adutora de água bruta. Porque tem coisas que não tem como controlar, né, doutor? Principalmente quando vem do tempo. Aquele vendaval mesmo que ano passado, né, olha, caíram todos os postes. Nós ficamos 5 dias sem energia. Né? A Consola falou, o doutor Marcos também falou. Então, a falta de energia elétrica, a energia elétrica é o principal insumo para a produção de água. Né? Além da água, a energia elétrica é o segundo lugar. Porque a gente tem que bombear para as partes altas de Muriaé. Muriaé tem uma topografia muito acidentada. Então, faltou energia elétrica. Nós colocamos grupos geradores, mas em alguns pontos nós não conseguimos fazer isso. Então, a gente teve aqueles problemas. Demoramos 7 dias para voltar à normalidade. Então, esses acidentes a gente não pode prever. Tá? Não dá para falar sobre isso. Mas é o que eu falei, 99,9% dos acidentes que ocorrem dessa monta, nós estamos preparados para eles. Perfeito. Então, Consuelo, agora vamos falar um pouco então da atuação da gestão do DENSUR como um todo. Quais têm sido os principais investimentos em estruturação que o DENSUR tem feito? Então, o DENSUR está com várias frentes de trabalho, tanto no setor de água potável, drenagem, esgoto, da limpeza urbana, que não será abordado agora no momento, inclusive uma obra de grande importância na Avenida Juscelino Kubitschek, onde todo o esgoto daquela região, que antes era levado para o rio, hoje ele está sendo jogado na nossa estação principal. O nosso objetivo principal é incrementar e melhorar a qualidade do abastecimento de água da nossa adutora, da nossa cidade, né? Com iniciativas que vão desde uma reforma, aquisições de máquinas de adução e redução, e também de implantação de um sistema, um protocolo de segurança nas adutoras. Sim. Então, assim, qual que é o cronograma de execução? O que a gente pode esperar dessa obra? Olha, são 3 frentes, né, que o departamento, a divisão de água, esgoto e drenagem pluvial atua. E nas 3, o prefeito tem feito questão que a gente atue com excelência. E falando sobre a primeira delas, que a Consola falou, que é a interligação dos pontos de esgoto do centro da cidade no interceptor
e na elevatória e, consequentemente, na estação de tratamento, foi feito todo um trabalho de preparação para que isso acontecesse. Em conversa com o prefeito e a diretora, há um tempo atrás, ele questionou, né, doutor Marcos, quer falar a pergunta que você me fez na época? Quanto que é tratado? Qual era o volume tratado? Até a Aline, nossa assessora de comunicação, estava presente também, e eu falei, olha, 32% do esgoto, mas ele perguntou, mas por que tão pouco? Né? Por que tão pouco? Olha, está melhor do que a Zona da Mata toda. De fora, né? Longe do ideal. Mas está longe do ideal. Ele falou assim, mas por que então que a gente não trata mais? Eu falei assim, olha, até hoje, doutor Marcos, faltou vontade política. Porque é preciso que determine que algumas coisas, né, que o senhor nos autorize a fazer algumas coisas, algumas ações. Pequenas ações, como a interligação. Essa interligação, eu costumo dizer o seguinte, que é uma obra pequena, mas uma obra de grande importância. Talvez a mais importante nessa parte de esgoto que a gente vai fazer na administração do Dr. Marcos. Passa para quantos por cento, João? Desses 32, nós vamos pular para 52% com essas intervenções que a gente está fazendo no centro da cidade, no Porto, aqui próximo à Gávea e também no bairro São Pedro, que são uma série de intervenções, pequenas interligações que nós vamos fazer. Só tem dessas todas, a maior que tem é a que a gente vai iniciar semana que vem, doutor Marcos. Conseguimos fazer o cruzamento da Amador Pinheiro de Barros aí hoje, concluiu a interligação lá, começamos ontem no domingo, trabalhamos até a madrugada e conseguiu cessar ali está resolvido. Agora foi a última intervenção da Avenida JK, que foi feita aos domingos, conforme o prefeito prometeu, para criar pouco transtorno no sistema de trânsito de Murié. Ali na Amador Pinheiro de Barros passam 8 linhas de ônibus. Então isso compromete a vida de todo muriense, que depende do transporte coletivo para poder chegar no trabalho, chegar em casa, essa coisa toda. Então, essa semana, provavelmente na semana que vem, nós vamos iniciar uma obra, essa sim, uma obra ali no Rosário, próxima à Rua Francisco Navarro Carreteiro, que é a extensão da Rua João Crisóstomo, tá? Ali é uma obra mesmo. Vamos ter que fazer uma caixa de captação de areia e 2 PVs para poder jogar aquele esgoto que desce do Santo Antônio, do São Cristóvão, daquela parte do centro da cidade próxima ao Banco do Brasil, do São Francisco, de uma grande parte do São Francisco e BNH, também nessa elevatória ali do Rosário. Então, é uma obra maior um pouquinho, a gente deve demorar umas 2 semanas para poder fazer. É a última grande obra que a gente faz dessa interligação. Em seguida, passamos no bairro São Pedro, depois aqui próximo à Gávea, no bairro Coronel Isalino, fechando esse circuito e pulando, então, para os 52% tratados. Mas isso só é possível, Larissa, e é preciso deixar bem claro, porque o prefeito teve a vontade política de determinar essas ações. Nós reformamos também o reator principal da estação. São 4 reatores, 3 já estão reformados, em plena condição de absorver esse esgoto. E a gente tem muita esperança que o trabalho que o Dr. Marcos está fazendo em Brasília traga mais recursos para a gente poder atingir, no fim desse mandato desse primeiro mandato dele, os 80% de esgoto tratado em Muriaé, elevando a qualidade de vida, né, e fazendo essa cidade sustentável que ele sempre fala, que ele sempre preconiza nos programas, e que é realmente uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, trabalhar com uma pessoa assim, que tem esses olhos, esse olhar voltado para essa, que tem essa sensibilidade, né? Fora isso, na parte, né, na divisão de água, esgoto também e drenagem, a gente está fazendo várias. Bradesco, né, isso. João, que vai entrar. Vamos fazer essa rede de drenagem ali também próximo ao Bradesco. É um problema antigo, crônico, mas no momento a gente está fazendo várias intervenções de drenagem por toda a cidade. Concluímos amanhã, vamos concluir a Santa Rita ali, doutor, a Vila Santa Rita, um problema antigo também. E olha só, aparentemente simples, pesado, complexo, né? A gente foi duplicar, o prefeito, olha, vamos duplicar então essa rede de drenagem lá para acabar os alagamentos. Quando a gente foi duplicar, abrimos a primeira vala, todas as manilhas, à exceção das pontas, quebradas.
tivemos que substituir aquela rede também. Então, também do Gaspar, é uma obra de grande importância. Também, a obra lá da parte da canalização do esgoto e da água também. Foi fundamental, porque aquilo foi liberado pela Caixa construindo a encosta, né? Foi. Com fossa, quer dizer, aquilo ali é uma coisa que teria que ter sido feita quando liberou a construção. E era uma morte anunciada, que ele com o tempo sabia. Com certeza. E a sorte é que realmente não morreu ninguém. Porque seria uma responsabilidade muito grande, né? Ter deixado a pessoa construir ali. Né? Eram 38 residências jogando o esgoto direto em fossas, infiltrando na encosta, uma encosta totalmente instável, já com problemas de acidentes antigos naquela região. Veio aquela chuva do final do ano e causou aquela tragédia toda. Mas, novamente, a determinação... que aparentemente são simples, que vocês estão fazendo. Por exemplo, lá no alto do São Joaquim também, lá no alto do Gaspar, também vocês fizeram uma intervenção lá que não tinha água. Não tinha. O pessoal não orava lá, nunca mas não tinha água. 30 anos a pessoa agora está fazendo, pagando água, pegando água emprestada com o vizinho, pagando água a luz que nunca tiveram. Isso. E também vai fazer a rede de esgoto. Quer dizer, são os invisíveis, né? Isso. São os invisíveis, aquele que a pessoa quer fazer uma obra grande em cima da terra, que essas obras às vezes não aparecem, né? Não dão voto, né? Que as pessoas pensam assim. Né? Então é por aí. Mas é de grande importância, né? E a população está muito feliz. Isso nos dá muito orgulho realmente, porque ver um prefeito que não está preocupado em fazer uma obra que apareça para todo mundo ficar olhando, admirando. É uma obra que está debaixo da terra. Olha, o risco político disso é muito grande. Você investe muito dinheiro para ficar naquilo ali. Agora, e o efeito disso? O efeito disso se vê a longo prazo, para as futuras gerações. Se você passar hoje na margem da Kubitschek, ali no trecho da Casa de Saúde até a ponte Dr. Brum, você já observa que o esgoto já não está caindo ali mais. Então, tem alguns animais, uns marrequinhos, né, que ficam na margem do rio ali, você percebe que eles já não estão mais no meio daquele esgoto. Quando vir essa próxima chuva, que normalmente limpa a margem do rio, na próxima estação, no próximo verão, a gente vai ver um Rio Muré totalmente diferente naquele trecho ali. E assim vai sendo feito paulatinamente, realmente criando uma cidade sustentável, que é o que o prefeito fala. Sempre observando essa responsabilidade social e ambiental também. Sim, então falando de futuro, se depender de vocês, a tendência é só melhorar, né? E só fazendo um adendo, um complementozinho em relação à água potável, tá? Também determinou o prefeito, depois daquele acidente, uma via alternativa. A gente tem que ter uma via alternativa para poder abastecer Muriaé, pelo menos parte de Muriaé, para o sofrimento ser menor quando a gente tem pode ter um pico de abastecimento na região da estação de tratamento principal, que é aqui na Gávea, né, que aduz 80% da cidade. Com isso, com essa determinação dele, nós duplicamos a capacidade de tratamento da estação do Rio Preto. Então, hoje, toda a parte noroeste da cidade, que é a parte que está para o lado de lá do asfalto, nós estamos do lado de cá do asfalto, né? Essa parte que está do lado de lá, o aeroporto, Dornelas, Cardoso de Melo, Gaspar, aeroporto, União, toda essa parte vai poder ser aduzida pela região do Rio Preto. Hoje, só o Cardoso de Melo, uma parte do Dornelas, São Joaquim e Joanópolis é abastecido pela estação. Então, todos esses outros bairros vão poder ser abastecidos pela estação do Rio Preto, criando uma independência da estação da Gávea. E aquela ali também é uma região que cresce muito. Então, nós reformamos a balsa. Até o Egberto outro dia me perguntou sobre o que foi feito ali. Eu falei, olha, nós reformamos toda a balsa, trocamos as duas bombas por bombas muito mais possantes, tá? Fizemos uma elevação da casa de comando das bombas, que ela situava na margem do rio, agora ela está 4,5 metros acima da lâmina d'água, quer dizer, pode vir a enchente que vir, não vai haver interrupção do tratamento de água. Reformamos a outra unidade que a gente tem de tratamento de água e vamos pular, em dezembro, de 50 litros por segundo para 100 litros por segundo. É uma coisa muito expressiva para o abastecimento de Muriaé, que hoje é de 280 litros por segundo, na cidade toda. Então, você incrementar em mais 50 litros por segundo, você desafoga a estação da Gávea aqui sobremaneira.
é uma atitude muito importante. É uma obra estruturante. São essas obras estruturantes que muitas vezes não aparecem, e a maior parte das vezes não aparecem, é que criam a sustentação para uma cidade melhor de se viver. Sim, futuramente o povo vai sentir, vai enxergar tudo isso que vem sendo feito são hoje. São coisas que são já no curto prazo e vai a muito longo prazo, porque isso aí realmente melhora até na parte de saúde pública, né? Sim. Você consegue ter uma água melhor, você vai ter menos esgoto jogado a céu aberto. Então isso vai repercutir em todos os setores da nossa vida. Além de uma coisa muito importante, que é o carinho que todos nós temos com o DENSUR, que o DENSUR é da população de Muriaé, é uma autarquia realmente da Prefeitura de Muriaé, né? Não é isso? Olha, e é uma das poucas, vamos dizer, estatais, né? Empresas públicas, que ela percorre os 4 ramos do saneamento, que é a drenagem pluvial, a água potável, a esgoto com tratamento de esgoto e o recolhimento de lixo da cidade. Quando a gente vai nesses encontros, nesses congressos aí, a gente escuta isso falar, mas é uma empresa municipal, é uma autarquia municipal, mas abrange os 4 segmentos, os 4 segmentos. Então é um orgulho muito grande para Muriaé, a gente realmente tem um carinho muito grande pelo DENSUR. Então a gente chega agora também num ponto muito importante. A gente tem visto que a população está crescendo. Como é que o DENSUR está se preparando para poder atender o abastecimento da população que só cresce aqui em Muriaé? Exatamente com essas obras estruturantes, né? São obras que realmente não visam só o hoje, visam principalmente o amanhã. E que não há essa preocupação, a política pública de saneamento, ela não tem que ter a preocupação de ser uma coisa visível, ela tem que ser sentida pela população. Isso sim. Por isso eu digo que dá muito orgulho trabalhar com o Dr. Marcos. Que o Dr. Marcos não tem essa visão imediatista, ele não quer fazer coisa para ficar todo mundo vendo, batendo palma, ele quer fazer uma coisa para estruturar de fato a cidade. Isso, de fato, dá muito orgulho na gente. Tá joia, é isso aí. Outra área de atuação do DENSUR em relação ao saneamento e a drenagem pluvial é a captação adequada de águas da chuva. Qual a importância desse tipo de serviço e quais são os investimentos que o DENSUR tem feito nesse sentido? Várias obras, né, que já estão na programação, e uma delas é essa obra de drenagem no Bradesco, ali em frente ao Bradesco, de grande importância, e estamos esperando esse período agora da estiagem, né, passar para a gente poder começar a atuar. Sim, bacana. Uma coisa que sempre foi muito comum aqui em Muriaé e a gente via era a rua ser asfaltada e pouco tempo depois o asfalto era cortado para poder acontecer a obra de drenagem pluvial. Essa tem sido uma preocupação da gestão e até uma coisa que é um planejamento muito importante, né? O que vocês estão fazendo para que isso não aconteça? Eu posso dar 2 exemplos para você. Aqui no Cristo mesmo, muito próximo aqui onde a gente está, né? Próximo à Gávea aqui, foi pavimentada uma rua, isso não deve ter muitos anos não, mas sem a rede de drenagem. Foi uma demanda que o prefeito passou para a gente, quando a gente foi observar lá o mapeamento da rede de drenagem, não existia rede de drenagem. Ela estava em projeto, mas ela não foi executada. Asfaltaram antes de executar a rede de drenagem. Imediatamente ele deu ordem para que a gente fizesse essa ação. Isso. Esse é um exemplo que a gente tem muito atual. Outro exemplo que eu quero dar para você é que acontece de uma forma disseminada na cidade. As pessoas vão construir a residência delas e colocam a rede de água pluvial, que deveria ser jogada na sarjeta, na beira do passeio, elas colocam ela na rede de esgoto. O que acontece? Quando chove, o volume de esgoto da tubulação não era para variar quando chove, porque ela não tem interferência nenhuma, são 2 redes separadas. Você vê que a rede de esgoto ela tem um calibre muito inferior à de drenagem pluvial. Por quê? A drenagem pluvial é um volume muito grande. Então, quando você liga uma calha na rede de esgoto, você cria uma sobrecarga e faz detonar muitos trechos. Essa tem sido uma preocupação do prefeito, quando ele vai repavimentar uma rua ou pavimentar uma rua nova, ele pede ao DENSUR para que faça esse rastreamento. E a gente faz esse rastreamento todo. Primeiro, vendo se tem a rede de captação de água pluvial. Se não tem, é necessário para que o DENSUR faça essa rede. Já fizemos algumas,
tá, em alguns pontos da cidade, e ver essa sobrecarga que está acontecendo na rede de esgoto, para que não aconteçam outros acidentes pela cidade afora. Você perguntou sobre a recomposição asfáltica após a ligação de esgoto. E às vezes é preciso aguardar um pouco, compactar, para depois fazer essa recomposição asfáltica. Então as pessoas às vezes veem aquela rua sem asfaltar e às vezes cobra da gente, não vai asfaltar não vai tapar o buraco não. Então tem que ter um prazo para poder compactar primeiro e depois realizar o trabalho. E um bom exemplo recente que a gente pode dar disso aí é a rua Professor Geraldo Rodrigues, de acesso ao cemitério, que a vida inteira, há muitos e muitos anos, descia uma manilha ao ar livre, que vinha de dentro do cemitério, jogando naquela rua. O prefeito determinou, nós fizemos a rede pluvial por toda a rua e pavimentamos logo em seguida. Quando a gente terminou de fazer, fizemos a compactação do calçamento que existia lá e aguardamos um tempo. E o pessoal ficou muito ansioso. Olha, não vão asfaltar, agora que já tem a drenagem, não vão asfaltar, porque a gente precisava que consolidasse a compactação da rua para então fazer o asfalto. Como fizemos, de fato, o asfalto, e hoje está lá e o problema definitivamente sanado. Sim. A gente tem até aqui um exemplo, né? O exemplo que nós temos é o recapeamento asfáltico feito em várias ruas da cidade. E ali no bairro Dornelas, né, um determinado ponto ainda não foi asfaltado por conta disso. Sim, exatamente por isso. A rede de drenagem ali precisa de alguns reparos. A rede de esgoto ainda tem vários pontos de interseção de águas pluviais nas redes. Então, seria uma irresponsabilidade gastar dinheiro público fazendo uma obra que você sabe que daí a um tempo vai ter que fazer outra vez. Vai ter que rasgar a obra, vai ter que acabar com aquilo. Isso faz parte de um passado que, se Deus quiser, né, doutor Marcos, nós não vamos repetir esse erro. Sim. É porque o trabalho é minucioso, tem que ser feito com detalhes, né, para poder dar certo. Não adianta, igual você está sempre citando aqui, não adianta fazer aquela obra bonita que depois vai ter que ser refeita, né, por ser um trabalho feito de qualquer jeito. Não adianta, você tem que adotar a boa técnica, as boas técnicas, né, de execução de obra para que você tenha um resultado excelente no final das contas. É isso que a gente precisa fazer, é um trabalho de excelência, e isso passa por não atropelar determinadas fases desse processo, que é um conjunto. Você tem que ter a visão sistêmica quando você vai planejar aquilo ali, e a execução, ela tem que ser feita por partes também, e bem feita, para que você atinja o resultado final. Isso aí. Gente, foi um prazer receber vocês aqui hoje, bater esse papo, entender um pouco mais de como funciona esse trabalho de grande valor desenvolvido pelo DENSUR. Volte mais vezes, né, doutor? Porque a gente tem muito assunto para poder tratar, muitas obras sendo feitas para a gente poder mostrar, e a população fica agradecida pelo trabalho, o trabalho competente que vem sendo desenvolvido, né, doutor? Muito obrigada. Isso aí, uma característica da administração é ter pessoas que realmente têm um olhar voltado, né, com muita seriedade, como o João, como a Consola e toda a equipe lá do DENSUR. É um carinho muito grande com a nossa cidade, com o respeito com a instituição, com a preservação do meio ambiente. Então é tudo isso que a gente tem um orgulho muito grande do trabalho de vocês. Muito obrigado por fazer parte. Obrigada, doutor Marcos. Obrigado a todos aí pela acolhida, né, aqui na casa do doutor Marcos hoje. E estou à disposição, né, para o que precisar. Obrigada. Eu também agradeço ao doutor Marcos a confiança. Agradeço também à população de Murié, que entende bem esse nosso trabalho, tudo isso que a gente está fazendo e o objetivo que a gente quer chegar, que é uma cidade melhor para a gente viver. Isso aí, muito bom, gente. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Chegamos ao fim, então, de mais um encontro. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada, acompanhe os próximos e a gente segue assim. Finalizamos juntos, de mãos dadas com vocês.